Já está gravando. Beleza, então vamos lá. Então vamos lá, então, fazer o segundo exercício para entregar, que seria da entrega dessa semana. Sim, segunda-feira. Então esse aqui é o exercício, deixa eu... 2, né, da entrega dessa semana, e eu quero calcular o determinante dessa matriz. Show. O determinante, ele pega uma matriz, uma tabela quadrada, e calcula um número associado, tá? Aparentemente parece meio esdrúxulo a proposta do determinante, né? Só multiplicar cruzado e daí, né? Só que ele tem uma infinidade de aplicações em resolução de sistema, em estatística, inteligência artificial, tem muita coisa que usa determinante, tá? A gente está aqui só na fase de aprender ferramenta, certo? É claro Certo. que a ideia aqui é vocês conhecerem a ferramenta. Na prática, se for usar isso aí computacionalmente, né, já que é um curso de computação, você vai ter bibliotecas que fazem isso, você vai implementar alguma coisa que faz isso, tá? Mas a ideia aqui é conhecer a ferramenta em si, tá? A ferramenta matemática chamada determinante, tá? Tudo Deixa eu bem. ver se chegou alguém, mas não precisa provar não. Vamos lá. Como é que eu calculo? Qual é a regra para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3? A gente faz o seguinte, eu vou fazer um pontilhadinho aqui para marcar aqui no final e vou repetir as duas primeiras colunas. 2, 1, 0, 1, 1, 1. Certo? O determinante, né, o símbolo do cálculo determinante, diferente da matriz, é uma barrinha. A matriz é o colchete, o determinante é uma barrinha. Então, vou colocar aqui para simbolizar que eu estou calculando o determinante, tá? 3, 1, 4. Aqui. 2, 1, 0, 1, 1, 1. Determinante. Vou apagar aqui em cima. Tudo bem até aqui? Aí o que, que é como é que é a regra determinante? A matriz é 3 por 3. Eu vou pegar todas as diagonais com 3 elementos. Quais são? Essa, essa, essa. Não mexe no sinal. As diagonais inversas. As diagonais inversas, no final eu multiplico por menos 1. Tá ok? Então, como é que Ok. vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte maneira: 2 vezes 1 vezes 4 mais menos 1, 1 vezes 1 vezes 0, 1 vezes 1 vezes 0, mais 3 vezes 1 vezes 1. 3 vezes 1 vezes 1. Do outro lado agora, vou fazer aqui de trás para mais aqui, né? Faltou esse mais aqui da frente. De trás para frente aqui, 1 vezes 1 vezes 4. Então tenho... Espera aí, deixa eu botar aqui. Vou escrever de trás para frente. 1 vezes 1 vezes 4, menos na frente, que é a diagonal inversa. A diagonal que é o contrário, tá? 2 vezes 1 vezes 1. Tomara que dê aqui. Então, tenho 1, 1, 2, menos... Prendi um negócio aqui que vai ser bom, peraí. Aí, ó, top. Agora, no final, tenho 3 vezes 1 vezes 0. 0, 1, 3 e menos na frente. Tudo bem até aqui ou não? Tudo certo. Tudo certo? Então, só o segredo é lembrar dos sinais, né? O que vem da esquerda para a direita, né? Esse sentido aqui é mais.
o que vai nesse sentido aqui, no final eu coloco menos no final do parênteses, que aí muda o sinal, certo? Então, eu botei lá no final para lembrar. Então, tenho menos, 3 vezes 1 vezes 0, 0. Não precisa menos 0, vou botar aqui só para poder constar. Menos 2 vezes 1 vezes 1, 2. Menos 4, mais 8, mais 0, mais 3. Esse determinante, então, vai ser igual a 6 com mais 8, com menos 6 com mais 8, 2 com 3, 5. Esse é o determinante dessa matriz. Tudo bem ou não? Tudo certo, professor. Ficou claro agora? Ficou sim. Beleza. Vamos aproveitar aqui o momento e vamos então já fazer o resultado, fazer o gabarito da primeira, né, da primeira questão. Vou apagar aqui, vou lá buscar a primeira questão, tarefa, vou copiar aqui no meu macete de pegar da tela. Vocês acompanham o movimento aqui quando eu faço isso? Sim. Beleza. Sim. Dá para ler aí o tamanho? Dá, né? Esse macete que a gente tem que ter na hora de colocar lá para mandar pro senhor. Ué, é print, o macete você dá o print só de um pedacinho da janela, sem ter que ficar editando imagem, é fácil. É Shift, Windows e S. Sabe aquele símbolo da janelinha do Windows, do teclado? Pô, professor, beleza, não sabia não. Mas Então se eu apertar aqui, ó, Shift, Windows e S, aí aparece... eu seleciono. Isso, aí eu já tenho no quadrado. Aqui eu seleciono um quadrado, ou eu seleciono qualquer forma que eu quiser, ou eu posso capturar a janela inteira. Isso aqui faz o quê? Aqui é tela inteira. Aqui ele captura todas as janelas, eu acho. Captura de janela. Eu nunca testei, não. Eu sempre uso o quadradinho aqui, como vocês já viram. Mas é muito útil. É Shift, Windows e S. Para dar esse print selecionado aí. Né? É muito útil, tá? Você pode fazer isso em qualquer janela. Você pode estar numa página de internet qualquer, copiar um gráfico, Shift Windows F, e copia ali. Eu trabalho muito dando print nas telas no onde que eu trabalho, que aí tem hora que printa a tela toda, eu preciso só de uma parte. E aí tem que cortar, né? Exatamente. Valeu pela dica. Útil. Vai facilitar alguns minutos na sua vida aí. Mas beleza, vamos lá. Primeiro, então, vamos lá. Primeira coisa vai ser multiplicar essa matriz. Então, eu tenho produto de matriz para fazer. 3, 2 e 4. Primeira matriz, que é a matriz A, vezes matriz B, que é menos 1, 3, 2 e 1. Certo? Vamos aproveitar e vamos lembrar, né? Como é que é produto de matrizes? Linha vezes coluna. A linha 1 toda vezes a coluna 1 toda. Então, linha 1 vezes coluna 1, a gente faz o produto interno disso aí, certo? O que é o produto interno? Multiplica os elementos 1 a 1. Desculpa. Multiplica os elementos... Deixa eu tomar água aqui. Desculpa. Multiplica os elementos 1 a 1 e eu somo os resultados. Então vai ficar como? Primeiro elemento aqui é a primeira linha vezes primeira coluna. Então vai ser 1 vezes menos 1 mais 3 vezes 3, ok? Então, esse elemento menos 1 vezes menos 1, esse 3 vezes esse menos 3. Aqui na segunda posição 2, 1, né? Desculpa, 1, 2. Então, a primeira linha vezes a segunda coluna. E aí eu vou ter 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. A posição 2, 1. A posição 2, 1 vai ser
linha 2, coluna 1, que equivale à posição 2, 1. 2, 1, 2, 1, sempre. Né? Então, vou ter 2 vezes menos 1 mais 4 vezes 3. E a posição 2, 2, aqui eu vou ter linha 2, coluna 2. 2 vezes 2, né? Que é esse elemento aqui vezes esse, mais o 4 aqui vezes esse 1 aqui. Então, esse é 4 vezes 1. Está feito aí o produto de matrizes. E aí é só calcular esse resultado aqui. Então, vou ter 9 com menos 1, 8. 2 mais 3, 5. Menos 2 com mais 12 dá 10. 2 vezes 4 com mais 4, 8. Está calculado o produto de matrizes. Agora eu vou calcular o determinante. 8, 5, 10, 8. Determinante. O determinante da 2 por 2 é mais fácil, né? Multiplica as diagonais. Mesma coisa, a diagonal principal aqui é mais, diagonal secundária, né? É menos. Então, vou ter 8 vezes 8. Opa, já escrevendo besteira aqui. Menos 5 vezes 10. 8 vezes 8, 64. Menos 50. Isso, então, isso dá 14. Tudo bem ou não? Dúvidas? O pessoal ficou caladão aí. Tudo certo, professor. Tranquilo, Eu professor. sei. Eu Beleza, fiquei confuso, então. mas já deu para entender agora. Deu para entender, eu errei essa daí. Então, são duas atividades aqui, né? Um é para lembrar, a primeira etapa dela é lembrar o produto de matrizes. Segunda etapa aqui é calcular o determinante. Quem falou que errou, errou o quê? Lembra onde errou? Não, professor, eu errei em relação como é que é como se deveria ser multiplicado. Teria que ser pela vertical pela horizontal, né? Pela Não, é linha, linha, é isso. linha que é horizontal. A primeira matriz é linha, tem que ter uma ordem. Essa ordem aqui é importante, tá? Não pode mudar essa ordem. Em matrizes, que é diferente dos números, A vezes B é diferente de B vezes A. Então, aqui eu tenho a matriz A e a matriz B. Então, linha vezes coluna. Linha da matriz A vezes coluna da matriz B. Eu errei em relação a isso daí. Mas ficou clara agora a regra de Não, produto? não, ficou sim, ficou claro agora. Tá, beleza, então. Importante é no final entender, tá? Vamos lá, então. Mais alguma dúvida em relação à semana passada ou semana anterior? Não? Então vou apagar aqui tudo, vou limpar aqui. Limpar a tela. Professor, Oi, não tem problema não. Eu já pode tinha feito minha falar. atividade. Eu fiz direto, não fiz não fiz a primeira matriz e depois voltei não, entendeu? Acho que o senhor vai entender no exercício que eu passei, que eu fiz Tá, direto. mas tem que mostrar o cálculo, né? Eu preciso ver o Não. cálculo. Eu mostrei o cálculo, eu fiz o cálculo lá pro senhor lá, entreguei pro senhor, entendeu? Tá, vou ver lá, Vamos ver o tá? que vai dar. Não, vai dar. No fim dá certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou o fim. Beleza. Beleza? Tá. Então aqui eu tenho a gente falou de determinante, lembrou um pouquinho de matrizes, que eu considero a parte mais difícil de matrizes, produto de matrizes. Somar é tranquilo, é só somar elemento a elemento, lei de formação, enfim, tá? Então tá aqui tem um resuminho de determinantes, de como é que calcula, tá? Que é aquela explicaçãozinha que a gente fez aqui, ó. Só que aqui tá, em vez de colocar embaixo aqui, ele colocou em cima, né? Os valores aqui, tá? Sistemas, né? Como é que a gente resolve sistema?
A gente tem duas maneiras, a gente vai usar, tem algumas maneiras, na verdade. Né? Aqui tem apresentado 3, mas a gente só vai explorar 2. Primeiro, uma é a regra da substituição, outra, escalonamento, que a gente vai falar, certo? Que é esse aqui, escalonamento, que é para um método para matrizes maiores, certo? E regra de Cramer, que é uma das técnicas que o computador usa para calcular, para resolver sistemas. Por que eu botei regra de Cramer aqui? Porque a regra de Cramer usa determinante. A gente não vai nem explorar isso, mas olha que interessante. Para resolver esse sistema, olha o que é feito. Ele usa uma regra que é o seguinte, olha só que legal. Ele pega a matriz do sistema, pega só os coeficientes do sistema sem as variáveis, ó, 2 menos 1, 1 aqui no lugar do x, e o 5. Então, ó, 2 menos 1, 1 e 5. Aí calcula esse determinante da matriz A, está calculado aqui. Agora eu vou pegar a coluna do x, tá vendo meu mouse aqui? O 2 e o x, eu vou tirar a coluna do x e vou colocar os termos independentes do sistema. Então, do outro lado aqui, o 7 e o menos 2, ó, que vai ser o A, eu vou chamar de A1. Calculo determinante. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou tirar o y e colocar o 7 e o menos 2. Então, eu vou tirar o menos y e o 5 e vou colocar o 7 e o menos 2. Está aqui, ó. Matriz 2, 7, tirei o menos 1, coloquei o 7, tirei esse menos... Eita, tirei esse menos 1 aqui e coloquei o 7. 1 e tirei o 5, coloquei menos 2. Vou calcular o determinante. O valor de x vai ser o determinante de x dividido pelo determinante do A, da matriz principal. E o valor de y vai ser o determinante do y, que eu chamei aqui de det de A2, dividido pela matriz de A, e aí eu acho os dois valores. A solução é 3 e menos 1 do determinante. Interessante, só uma aplicação de determinante aqui. Tá ok? Mas a gente não vai explorar isso de muito, não. A gente vai... Eu estou preocupado em a gente fazer interpretação de texto e resolver sistemas utilizando substituição e escalonamento, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um sistema usando substituição e depois a gente vai fazer problema e depois o escalonamento. Vamos fazer 3 coisas aqui que eu acho que vai dar tempo. Vou começar com esse exemplo aqui. Como é que tá a sala? Tá cheia? 7 pessoas. Tá bom. Vai ser melhor. Opa, pera aí que meu mouse ficou maluco aqui. Eu cobrei ainda, professor. Eu sempre alerto a galera da aula, mas... Eu mandei um e-mail também. Não consigo fazer milagre. Não, faz parte, né? Tá tranquilo. Tá? Às vezes o cara já sabe isso aí também, a galera já sabe, porque a matéria, sei lá, ensino médio já viu, enfim. O importante é, no final, dar certo o resultado, tá? E aprender. Vamos lá. Então, eu vou resolver esse sistema de 2 maneiras diferentes. Uma, por substituição. Eu vou pegar, por exemplo, vou escolher uma equação dessa e vou isolar uma variável. Vou pegar essa equação aqui, a segunda, e vou isolar uma variável. Então, eu tenho x menos y mais 1. Eu vou isolar a variável x. Ó. X vai ser igual a 1 mais y. O que eu fiz aqui? Passei o y menos y para o outro lado. Certo? Então, o que a gente fez aqui foi isolar uma variável. Agora, eu vou pegar essa variável que eu isolei, esse x aqui, e vou substituir na outra equação. Se eu substituir na outra equação, eu vou ter o seguinte. No lugar do x, eu vou escrever assim. Ó.
substituindo. No lugar do x, então, eu vou ter 1 mais y mais y igual a 3. O que eu fiz aqui? Peguei esse x aqui, certo? Que estaria nesse lugar aqui, e botei o valor equivalente dele da outra equação, certo? E aí continua resolvendo aqui. Y com mais y eu tenho 2y. Esse 1 aqui passa para o outro lado subtraindo, eu tenho 3 menos 1. 2y igual a 2, y igual a 1. Obtive uma resposta. Depois que eu obtive essa resposta, eu faço a segunda substituição. Eu venho aqui e calculo o valor de x. Já tenho o valor de y. O valor de x, então, vai ser igual a 1 mais 1, 2. Ok ou não? Tudo bem? Sim. Beleza. Beleza. Vou fazer isso de outra maneira agora. Meu mouse está doidinho, tem que arrumar um outro mouse. A bolinha do mouse aqui fica maluquinha. Beleza, qual é a outra maneira que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer por... É tipo um escalonamento, só que eu vou somar as equações. Pode isso? Pode. Quando eu faço isso, eu gero um negócio que a gente chama na matemática de transformação linear, que não altera o resultado. Então, eu posso somar essas equações, somar e subtrair. Só que eu tenho que somar elemento a elemento, um embaixo do outro. Se eu somar aqui, olha que bacana. X com mais x, 2x. Y com mais y, desculpa, y com menos y, 0. 3 mais 1, 4. X é igual a 4 dividido por 2, 2. Olha que joia. Achei o x, para achar o y, basta eu substituir em qualquer uma das duas equações agora. Então, por exemplo, 2 mais y igual a 3, y igual a 3 menos 2 igual a 1, certo? Essa primeira aqui é a regra da substituição. Resolvendo por substituição, aqui eu somei a equação. Tudo bem ou não? Dúvida até aqui? Então, quem cala consente, eu vou apagar a tela. Pode tocar, professor. E vamos voltar aqui que eu quero fazer. Vamos fazer um probleminha, tá? Essa é a parte matemática. O probleminha consiste em interpretação de texto, né? É português. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar esse probleminha 4 aqui e vamos conversar sobre ele. Vou trazer para cá, aumentar. Mais um pouquinho. Ó, em um restaurante há 12 mesas ocupadas. Então, 12 mesas. Como é que vamos lá tentar desenvolver uma estratégia para resolver esse sistema, que é uma estratégia geral para problemas de matemática. O que eu faço? Eu leio o problema todo primeiro, para poder me situar, saber do que se trata. E depois eu vou lendo devagar o problema, tentando identificar as minhas variáveis e tentando já escrever as equações. Então eu leio todo para identificar o problema e tentar identificar a variável. E depois eu escrevo as equações nas segunda, terceira, às vezes quarta leitura, tá? Então vamos lá. Em um restaurante há 12 mesas ocupadas. Então eu tenho 12 mesas no restaurante. Algumas por 4 pessoas, outras por apenas 2 pessoas.
num total de 38 fregueses. O número de mesas ocupadas por apenas 2 pessoas é... Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o número de mesas ocupadas por 2 pessoas. Eu posso chamar isso de uma variável. Então, eu posso pegar aqui e fazer o seguinte, olha, x vai ser o número de mesas ocupadas por 2 pessoas. Só que eu tenho 2 tipos de mesas. Eu tenho mesas com 2 pessoas. Vou marcar aqui. Eu tenho mesa com 2 pessoas e mesas com 4 pessoas. Se eu souber quantas mesas de 2 pessoas tem, melhor, se eu soubesse quantas mesas tem com 4 pessoas, se eu tenho um total de 12, eu saberia quanto tem de 2 pessoas. Deixa eu ver se chegou gente aqui. Parece que chegou, fez um tunão aqui. Chegou, permitir. Certo? Então eu vou chamar isso de uma outra variável. Vou pegar uma variável y, número. Tá estranho. De mesas ocupadas por 4 pessoas, certo? Então vamos lá. Eu tenho num total de 12 mesas. Se eu juntar então todas as mesas com 2 pessoas e todas as mesas com 4 pessoas, o total é 12. Então aqui eu já consigo elaborar uma equação. Vamos tentar ler de novo para poder entender o que eu falei. Olha só. Em um restaurante, há 12 mesas ocupadas, algumas por 4 pessoas, outras por apenas 2 pessoas. Num total de 48 fregueses. Então tem um conjunto de informações aqui que eu já comecei a equacionar. Eu chamei de variável x mesas com 2, variável y mesas com 4. Então, o total de mesas, se eu somar x mais y, vocês vão concordar comigo que vai ter que dar 12. Tudo bem? Qual a conta que eu faria para obter o número de fregueses? Imagina assim, que eu tenho x e y. Qual a conta que eu faria para obter o número de fregueses? Eu vou pegar o seguinte, olha, cada mesa x tem 2 pessoas. Então, 2 vezes 2 pessoas para cada mesa x, mais 4 pessoas para cada mesa y, 4 vezes y, tem que dar igual ao número total de pessoas, que é o 38. Ok até aqui ou não? Então, observa que com as minhas informações, eu consegui elaborar 2 equações e 2 variáveis. Pronto. E aqui eu tenho, então, um sisteminha para resolver. E aí, por exemplo, por substituição, como a gente fez anteriormente. Y vai ser igual 12 menos x, certo? Substituindo, eu vou ter que 2x mais 4y, que é... Aqui é um número 1, não parece não, mas é. 12 menos x, que é igual a 38. Fazendo continha agora. 12x mais 4 vezes 12, 48. 4 vezes menos x, menos 4x. 38.
2x com menos 4x, isso aqui é menos 2x. 38 menos 48 menos 2x é igual a menos 10. Pode multiplicar por menos 1, passar dividindo, ou simplesmente pensar assim. O que eu costumo fazer é responder uma pergunta. Toda equação é uma pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer agora. Qual é o número... Aqui, ó. Qual é o número que eu multiplico por menos 2 que dá menos 10? Que número que eu botaria aqui no lugar do x? Obviamente, 2 vezes 5, 10. Então, 5 é o número de mesas com 2 pessoas. Já tem até respostas do problema, mas eu vou continuar resolvendo, eu vou achar o número de mesas com 4 pessoas. É claro, y vai ser 12, que é o total de mesas, menos 5, que é igual a 7. Então, o número de mesas com 2 pessoas é 5 e o número de mesas com 4 pessoas é 7, certo? O objetivo aqui principal é interpretação de texto. Tudo bem? Beleza, então, zero dúvidas. Saiu o jogo. Vamos lá, então. Para finalizar, vamos resolver uns exercícios por escalonamento. Eu vou fazer esse que já está resolvido aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos lá, deixa eu copiar. Aí a gente vai fazendo. A matemática ela precisa ser dinâmica, tá? Eu poder estar escritinho ali, eu poderia recortar, colar e só apresentar para vocês falando por apresentação. Não funciona. A matemática tem que ser escrevendo, tá? O tempo todo. Não funciona o aprendizado. É ilusão tentar estudar matemática por slide, tá? Primeiro, qual é a ideia do escalonamento? Pensa que eu consiga escrever um sistema da seguinte maneira. Esquece esse sistema original e pensa que eu tenho uma coisa assim, ó. 2x menos 3y, outro sistema qualquer, mais e 7, y mais 2z igual a 5 e z igual a 1. Isso aqui é um sistema, tá? 3 equações, 3 variáveis. É fácil ou difícil de resolver esse sistema? É muito fácil. Por que é muito fácil? Porque já está mais ou menos resolvido, né? Esse z eu já tenho resposta. Eu posso pegar esse z aqui e colocar direto aqui. Colocando direto aqui, eu não tenho nada para resolver. Eu consigo facilmente calcular o y. Eu venho aqui e acho a resposta do y. Só fazer continha aqui, não tem muita coisa para fazer, é direto. Depois eu pego esse z e coloco aqui, e pego o valor do y, coloco aqui e calculo o valor de x. Não tenho mais nada para fazer. Então, se eu tiver um sistema desse jeito, com esse formato, onde eu tenho a última linha com uma variável só, a segunda linha com 2 variáveis, sendo que uma já está resolvida embaixo, e a terceira e a primeira linha com as duas já resolvidas, está feito, não tem muito o que fazer, tá? Então, essa é a ideia principal. A ideia do escalonamento é transformar esse sisteminha completinho, que está ruim de resolver, nisso aqui. Essa é a minha estratégia. Como é que eu faço isso? Somando e multiplicando. Vamos lá fazer isso aqui para tentar entender. Eu falei com vocês, agora há pouco, que eu poderia multiplicar uma equação inteira por um número. Se eu multiplicar uma equação inteira por um número, ele não muda.
E se eu somar duas equações, também o sistema não muda a resposta. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse cara daqui. Vou zerar esse cara de cá. De baixo para cima a gente vai resolver. Como é que eu vou fazer? Aqui é como se eu tivesse um, né? Umzinho aqui. Então, eu vou multiplicar a segunda linha por menos 3 e vou somar com a terceira linha. E aí a primeira, repete. Só repete. Então, olha, como é que vai ficar? 2x menos 3y menos z mais 4. A segunda, repete. Tem nada para fazer aqui. Mais 2y mais z igual a 3. Certo? Aqui embaixo vai ficar como então? Olha, x vezes menos 3 dá menos 3x. Com mais x, 0. 2y com menos 3 dá menos 6. Menos 6 com esse menos y, menos 7y. Z vezes menos 3, menos 3z. Com menos 2z dá menos 5z. Ficou feio esse 5z aqui. 5. Ficou mais feio, mas ficou legível. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 com mais 1, menos 8. Tudo bem ou não até aqui? Entenderam isso? Para ter certeza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui devagarzinho, tá? Então, eu vou primeiro multiplicar. Olha só. X vezes menos 3 dá menos 3x. Menos 6y, que é 2 vezes menos 3, tá? Menos 3z, que é z vezes menos 3, tá aqui. 3 vezes menos 3, menos 9, não 8, 9. Repete de baixo. 3x menos y menos 2z, 1. E soma. 0, 7y, menos 5 e menos 8. Ficou mais claro? Espero que sim. Tá? Se alguém não entendeu, por favor, me fala. Eu preciso saber para poder ajudar. Vou fazer a mesma coisa agora. Olha só, já estou transformando naquele triângulo de variáveis. Tá? Vou fazer, já tirei esse x aqui. Vou tirar esse x de cima. E depois eu vou tirar esse y de cá. Para tirar esse x de cima, o que a gente pode fazer? Ah, melhor. Em vez de tirar o x de cima, para tirar o x de cima eu teria que dividir por 2. Eu teria que dividir por 2 aqui para poder cortar com esses de cá. O que eu vou fazer? Eu posso fazer isso também, claro. Duas equações eu posso mudar a ordem para ficar mais fácil. Se eu tiver umzinho aqui, fica mais fácil. Então, vou mudar a ordem. Vai ficar assim, ó. X menos 3y menos z menos 4, 2x. Espera aí que eu fiz errado. Fiz errado, tudo errado. Baguncei tudo aqui. Vamos começar de novo. Estou mudando a ordem. Então, a de baixo vai para cima. Então, tenho x mais 2y mais z
igual a 3. Agora sim. Agora de cima vem para baixo. 2x menos 3y menos z igual a 4 e repete no final. Menos 7y menos 5z igual a menos 8. Sisteminha. Aí sim, eu vou agora multiplicar por menos 2. Manter a cor. Vou multiplicar por menos 2. E vou somar com o de baixo. Tá? Vou chegar um pouquinho para cima aqui. Então vamos... Eita, o que eu fiz? Eu vou somar com o de baixo. Tá? Vamos lá. Repete, então, a primeira. Opa, só para manter o padrão de cor aqui. X mais 2y mais z igual a 3. E aí eu tenho, vamos lá. Eu vou fazer de novo aqui o rascunho, tá? Para a gente não se perder, que eu acho mais fácil. Vamos lá, então, vamos multiplicar a primeira linha por menos 2. Eu tenho menos 2y, isso aqui é rascunho, já vou apagar, tá? Menos 2x com menos 4y menos 2z igual a menos 6. Tá, aqui eu tenho 2x menos 3y menos z igual a 4. E aí, eita, risquei errado. Soma aqui vai dar 0 menos 7y menos 3z. Aqui vai dar menos 2, tá? Então, vou trazer para cá agora meu rascunho, vai ser 0 menos 7y menos 3z menos 2. Tudo bem? Aí a última linha, copia. Vou botar esse 0 aqui para preencher. 7y menos 5z menos 8. Tudo bem? Até aqui? Apaguei. E agora? Agora eu quero zerar quem? Eu quero zerar esse cara aqui, ó. Esse menos 7y que está aqui nesse triângulo. Tá? Que está aqui no final. Mas olha que beleza. Essa equação 2 aqui, eu tenho 7y embaixo e 7y em cima. Então eu posso só inverter o sinal e somar. Então eu vou fazer como? Eu vou multiplicar a equação 2 por menos 1 e vou somar com a de baixo. Agora não vou nem fazer rascunho porque tá tranquilo. Tá? Tá tranquilo. Então repete a primeira, repete a segunda. X mais 2y mais z igual a 3. 0 menos 7y menos 3y igual a menos 2, 0. Eu pensei nessa estratégia justamente para zerar aqui embaixo, do 7, menos 7y. Então, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Ó. Menos 7y com menos 1 vai dar mais. Somando com menos 7y vai dar 0. 3, menos 3 aqui, né? Menos 3. Vamos fazer aqui no rascunho, porque eu fico mais com a consciência mais limpa. Então, eu tenho 0, só mudar o sinal. 7z mais 3z, mudei o sinal de tudo, mais 2. Repete embaixo. Menos 7z, menos... Opa, besteira aqui, ó. Y.
Agora sim. Z menos 8, inverti o sinal. Agora eu somo. Então, eu tenho 0, menos 2 e aqui menos 6. Então, aqui eu vou ter menos 2Z menos 6. Vou apagar o meu rascunho. E agora está muito mais fácil resolver esse sistema. Depois dessas transformações todas que que a gente chama de escalonamento, está muito mais fácil resolver esse sistema. É só resolver de baixo para cima, né? Resolvendo o sistema, então, aqui eu tenho z igual a menos 6 dividido por menos 2, z igual a 3. Calculei o z, vem com ele para a segunda equação. Então, aqui eu tenho menos 7y falando uma coisa querendo outra. Menos 7y menos 3 vezes z, que é 3, igual a menos 2. Menos 7y, isso aqui vai ser menos 9. 3 vezes 3, 9, com menos aqui da frente. Menos 2. Menos 7y. Menos 2 com mais 9. Deixa eu descer mais um pouquinho. Espera aí. Puxar para cá. Então, isso aqui vai dar menos 7y com 7, y igual a menos 1. Certo? Y igual a menos 1. Aí agora eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui o valor do z, e vou pegar esse y aqui e também vou jogar aqui. E aí eu vou ficar com a equação x, separar aqui, né? Vou botar aqui. Separar aqui os cálculos. X mais 2y, que é menos 2, isso aqui é 1 vezes, que é menos 1, mais z, que é 3, igual a 3. X é x menos 2 mais 3 igual a 3. Isso vai ser, x vai ter que ser, então, x igual a 2. Está calculado aí o valor de x, y e z de um sistema 3x3. O escalonamento é um troço que dá um pouquinho de trabalho, mas ele é mais fácil do que a substituição para 3 variáveis, tá? Então, voltando aqui para recapitular a ideia do escalonamento, tá? Eu tenho um sistema 3x3 e eu quero transformar esse sistema num sistema que a gente chama de triangular. Aonde? Por que eu chamo ele de triangular? Porque vai aparecer esse triângulo aqui de 0. Certo? Embaixo da primeira equação, do x da primeira equação, eu tenho 0. Embaixo do y da segunda equação, eu tenho só 0 também. E aí sobra o z aqui para resolver. Em cima só o y. Em cima eu tenho só o x, depois que eu resolver as anteriores. Ai, que bagunça. Pronto. Então vamos lá. Essa é a ideia, transformar. Então, para fazer isso, eu posso multiplicar uma equação por um valor e somar com outra equação de baixo. Então, eu vou começar zerando esse primeiro elemento aqui, ó. Esse primeiro cara que está aqui, que eu estou apagando agora. Que é esse cara aqui, ó. O primeiro x, tá? O x da terceira equação. Então, para zerar ele, eu vou somar a equação, vou multiplicar a equação de cima por 3 e vou somar com a de baixo. Por que eu estou fazendo isso?
De onde eu tirei esse menos 3 aqui? Porque aqui embaixo eu tenho 3. Aqui, 3x. Aqui em cima eu tenho x. Para somar os dois e dar zero, se eu tiver um menos 3 aqui, é joia. Soma os dois e dá zero. Então essa foi a minha ideia. Então eu vou multiplicar a primeira equação por 3, desculpa, essa segunda equação por 3. E aí eu vou ter menos 3x menos 2y, 2 não, né? 2 vezes 3 menos 6y mais não, menos também, que eu estou multiplicando por menos. Então, menos 3e igual a menos 9. Repete a segunda. Isso aqui é um rascunho, só para lembrar. 2e igual a 1. Feito isso, aí sim, eu somo as duas equações. Aí observa, o objetivo era justamente cortar isso aqui, tá? Então sobra aqui 7y menos 7y, né? Menos 5z menos 8, tá? Que está aqui embaixo aqui, certo? E aí eu vou trabalhando esse esquema aqui, tá? O ideal é que vocês assistam mais vídeos de escalonamento no YouTube, lá, alguns que eu postei. Alguém falou qualquer coisa aqui, eu acho. Deixa eu ver. Falaram no chat aqui. Pediu para avisar que ele saiu porque o filho dele desligou o PC. Ai, coitado. Acontece. Acontece demais aqui em casa isso também. Tá joia, pessoal? Tá aqui? Então aqui eu tenho então, a explicação desse escalonamento. Ele está todo detalhadinho aqui, explicadinho. Olha só, vamos lá. Ó, trocamos a a posição da primeira equação com a segunda equação, tá? De modo que o primeiro coeficiente de x seja igual a 1. Então esse foi o primeiro passo. Por que não apareceu aqui? Primeiro passo, anular os coeficientes da primeira incógnita. Então tá exatamente aqui, só que aqui ele botou, em vez de botar 0 aqui, que foi feito aqui? Ele começou zerando, em vez de começar zerando esse cara aqui, ele começa zerando esse cara aqui de cima. Tá no mesmo. Tá no final dando o mesmo. Aí tá o passo a passo aí, todinho feito. Para facilitar, vocês podem fazer os escalonamentos de equação 2 por 2, que sai bem mais fácil. Tá? E, é claro, alguns exercícios desse tipo aqui, ó, do tipo probleminha, que é fundamental esse exercício aí, que é o mais interessante de todos, que é usa interpretação de texto e matemática. Ok, pessoal? Se não tiver mais, a gente já encerra. Alguém abriu o microfone? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Uhum. Então, qualquer dúvida, vocês me mandam. Olha só, vamos se localizar. Eu gosto sempre toda aula a gente ficar se localizando com data, porque é muito normal a gente se perder. Até o professor se perde. Tá? A gente vai começar aqui as semanas de revisão. Então, vamos para o calendário aqui. Teremos aqui, hoje é dia 3, né? Sistemas, como previsto, né? Tá lá o exercíciozinho para entregar na segunda, e aí eu já vou postar os exercícios das 2 semanas, 10 e 17, tá? E aí a prova 3, tá? Prova 3. Nessa semana 17 aqui, daqui para o final, o tempo fica bem apertado, tá? Só tem uma semana. Então, nessa semana 17 aqui, eu vou liberar as atividades substitutivas. Atividades, são duas substitutivas. As atividades, que aí para quem perdeu com alguma atividade anterior que não foi prova, vai fazer, tá? E quem perdeu alguma prova, ou P1, ou P2, ou a P3, que ainda vai acontecer,
vai ser junto com a prova final. Tá aqui, ó. Tá ok? Aí o que eu vou fazer? Ah, se eu perdi 2 provas, eu vou substituir proporcionalmente em 2 provas. Ah, eu perdi as 3, eu queria refazer. Faz, e aí eu vou substituir proporcionalmente. Só que essa nota vai valer para as provas parciais e para a final. Tá? Depois eu explico melhor isso aí. Mas não fica, eu vou avisando para vocês, só para vocês ficarem atentos que a partir do 17 aí eu já começo a liberar as atividades para quem perdeu alguma atividade de nota, ou prova ou exercício. Beleza? Só para a gente não ficar perdido no calendário aí. No mais é isso, pessoal. Boa noite. Eu vou encerrar aqui a gravação e já posto para vocês. Interrompendo.